Bem, enfim, começamos a gravação. Eu pergunto se alguém se opõe, alguém está contrário à gravação. Se houver alguém contrário, por favor, se manifeste no chat que eu interrompo, tá bom? Bem, enquanto vocês se manifestam aqui, eu vou dar continuidade. Então, estava explicando que esse curso é uma foi criado, né, a partir de uma proposta que partiu do NUDES, mas ele tem professores de outras instituições do Rio de Janeiro, como além do NUDES e fora do Rio de Janeiro, eu vou chegar lá fora do Rio de Janeiro, nós temos o NUPEM, que é um instituto da UFRJ também, que está sediado em Macaé, no interior do estado. Temos o Cefet Rio, né? O Colégio Pedro II, o IFRJ e a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, cujo representante está aqui presente, o professor Wagner Bastos, que é um colaborador do curso também, e os nossos parceiros internacionais, como eu estava dizendo no início, a Universidade Metropolitana de Ciências da Educação do Chile, sediada em Santiago, que nos trouxe aqui, né, os nossos colegas, professora Carla, professor Davi e professor Germano, né, não esqueço o nome de ninguém, e um grupo de professores também de chilenos que estão com a gente nesse curso. Bem, a dinâmica do curso eu vou explicar daqui a pouco, e antes disso, né, continuando assim, a dinâmica mais básica do curso, né, a gente tem o chat como um espaço para vocês colocarem as dúvidas, já que a turma é muito grande, fica difícil a gente ouvir as questões de todo mundo, mas eu já digo desde já que é muito importante que vocês se manifestem caso tenha dúvidas, vocês não entendam algum ponto, ou tenham comentários, né, comentários que ajudem, né, na compreensão, ou comentário que for, né, se manifestem pelo chat, que a gente vai fazer, em um dado momento, uma pausa e ler esses comentários, perguntas, dúvidas, e tentar, na medida do possível e do tempo que a gente tem aqui também, respondê-los, né? Isso é importante para que assim, o fluxo da apresentação não seja interrompida toda hora. A gente vai ter alguns momentos de interrupção já mais ou menos planejados de acordo com a exposição, né, das ideias e dos conceitos, para a gente poder escutar vocês, né, ler as perguntas. Claro, como sempre, mantenham os áudios desligados. Quem não tiver a vontade de ligar a câmera, não precisa, não é obrigatório, né? Mas também fiquem à vontade para deixar suas câmeras abertas, se for o caso, né? Mas o quê? Vamos então começar aqui com a apresentação dos professores. Wagner, por favor, você passa a primeira tela, né? Então, somos 6 professores que juntos colaboram nesse curso, né? Nas aulas, né, e o conteúdo do curso. Eu já me apresentei, eu sou Luiz Augusto Rezende Filho, professor do NUTES, né? Professor associado da UFRJ e professor do programa de pós-graduação do NUDES, na pós-graduação em Educação em Ciências e Saúde. Eu sou especialista, sou formado em cinema e especialista nessa área, trabalhando já há muitos anos na interface entre cinema e educação, né, vídeo e educação, especialmente educação em ciências e em saúde. Professor Wagner, pode se apresentar rapidinho para o grupo? Ok, você praticamente já me apresentou ao grupo, né? Eu trabalho lá na FFP, a Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Já estou lá há quase 30 anos. Atualmente coordeno o programa de pós-graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade.
Até o semestre passado, eu estava lecionando também na graduação e na especialização, além do mestrado. Só que eu agora já estou em final mesmo de carreira, já estou próximo da aposentadoria compulsória, não é nem aposentadoria normal, é uma expulsória mesmo. E por conta disso, eu agora só vou continuar mais um semestre, que é o próximo, com aula no mestrado, e depois disso eu entro em licenças até a minha aposentadoria. Eu fiz o doutorado no NUT, o professor Luiz Rezende foi meu orientador de tese, e estou como colaborador desse curso de extensão desde a sua formação. É isso. Obrigado, Wagner. Bem, nossos outros colegas, né, são todos egressos, como o Wagner, da pós-graduação do NUDES, foram meus orientandos, e se formaram, fizeram doutorado no programa do NUDES, né, professor Américo, atualmente professor Américo de Araújo Pastor Júnior, é professor adjunto do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, que é o NUPEM, da UFRJ, também é especialista em cinema e educação, especialmente a área de educação e saúde. Professora Gisele Abreu Lira Correia dos Santos, é professora de Química do Colégio Pedro II, também fez o doutorado no NUDES, né? Ela estudou a formação de professores de Química com uso de vídeo, então vai trazer aqui, em uma aula futura, vários resultados importantes, interessantes da pesquisa dela, vai compartilhar com o grupo, especialmente o interesse que esse material, né, que ela estudou tem para a atuação dos professores com vídeo, né? Como isso se dá, como isso ocorre, né? Em que situações. Professora Luciana Ferrari Espíndola Cabral, que é professora do Cefet, do Rio de Janeiro, professora de Biologia, né? Também se formou conosco no NUDES, né? E também estudou cinema e educação, né? Produção de vídeo no ensino de Biologia. Vai estar também em aulas futuras aqui com a gente. E o professor Marcos Vinícius Pereira, que é professor de Física e professor do IFRJ e também do programa do NUDES, né? Ele é credenciado também como professor no programa de Educação em Ciências e Saúde. Também esperamos que ele possa estar aqui com a gente numa aula, numa das nossas próximas aulas. Bem, esse é o grupo principal, né, assim, que estará aqui, né, discutindo com vocês, apresentando os conceitos, etc., né? Cada dia a gente tem um programa específico que eu vou apresentar em linhas gerais em seguida. Pode passar, por favor, Wagner. Bem, então, aqui é o programa dos nossos 4 encontros, né? Nós temos 4 encontros síncronos e temos um 5º encontro que não é síncrono, é uma aula gravada sobre questões técnicas, e práticas da produção audiovisual, né? Essa foi uma demanda que a gente teve dos alunos das primeiras turmas, e para não aumentar muito a carga horária do curso, a gente colocou como uma aula extra, uma 5ª aula, que está disponível no canal do laboratório. Esse link, né, esse acesso a essa aula, como também de todas as aulas gravadas e outros materiais, vai ser enviado para vocês posteriormente, tá? Então, não se preocupem de anotar isso ou buscar isso nesse momento. Então, para além dessa 5ª aula, que é assíncrona, gravada, nós temos 4 aulas síncronas, né, 4 encontros síncronos, que é importante que vocês estejam presentes e assistam, ou se perderem uma aula, por exemplo, assistam a gravação, já que a relação, né, de continuidade entre uma aula e outra, ela é importante de ser mantida e ser cuidada, né? A gente deu os títulos essa aula de uma forma lúdica, né, para pensar um pouco já o ponto central do curso, que é a relação entre a teoria do cinema, né, a história do cinema, os conceitos
que vem do cinema, né, e da produção audiovisual, com o campo da educação, especialmente com o campo do ensino, né, da sala de aula mesmo, né, do uso de filmes e vídeos para o ensino. Né? Essa é a relação que permeia o curso como um todo. Né? Então, a primeira aula a gente chamou de Conheça o seu filme, por quê? Porque a gente vai tratar aqui na aula de hoje de elementos da linguagem cinematográfica, conceitos, né, sobre estrutura e narrativa dos filmes, né, no cinema clássico, conceitos que são bastante básicos, não são complicados ou muito técnicos, e que vocês sabem, conhecem, né, se não formalmente, né, quem já estudou cinema, já fez algum curso de audiovisual, certamente vai reconhecer esses conceitos, e quem nunca fez nenhum curso vai reconhecer também, mas pela experiência de assistir filmes, né, que todos nós temos, né, essa experiência desde criança de assistir filmes e aprender com os filmes e saber intuitivamente muito sobre a linguagem dos filmes, simplesmente pelo fato que a gente assiste filmes, não só filmes, né, programas de telejornalismo, programas de televisão, documentários, né, todo tipo de programa de material audiovisual que, de uma forma ou de outra, se baseia nessa linguagem. Né? Mesmo o TikTok, como vocês vão ver, ele tem relação com esses conceitos básicos. A segunda aula, a gente faz uma outra ponte, já pensando a relação desse conteúdo, dessa discussão de cinema, né, com a educação, por meio da ideia de que os filmes não existem, não existiriam se não houvesse quem os assistisse. Né? Um professor também não daria aula, não teria aula nenhuma para dar se não tivesse alguém para ensinar, ou um público que o assiste. Né? Então, a gente chama essa segunda aula de Conheça o seu público, um pouco no sentido ambivalente, né? De tanto quanto o diretor, o produtor de cinema, não precisa conhecer o público dos seus filmes, né, com quem que ele está dialogando, quanto o professor também conhece os seus alunos, o seu público. Né? E ainda mais quando, e esse é o ponto interessante aqui dessa aula, e acho que do curso como um todo, ainda mais quando o público do professor não são só alunos, mas são também espectadores, porque o professor leva filmes para eles verem, né? Mas eles são espectadores também fora da sala de aula, né? E o que muda nisso, né? O que acontece nesse caso, né? O que os alunos trazem para dentro da sala de aula, de fora da cultura cinematográfica que eles têm, da cultura midiática que eles têm, e o que precisa mudar dentro da sala de aula, ou não precisa mudar. Enfim, são questões, né, sempre muito ricas e interessantes que aparecem desse entrecruzamento entre um pensamento sobre o filme e um pensamento sobre o público, um pensamento sobre o ensino e um pensamento sobre a relação professor e aluno também, né, para manter essa analogia. Bem, a terceira aula, a gente já vai entrar bem dentro das questões do ensino com vídeo, né, da educação, né, mas sem perder o nosso pé, nosso interesse, né, nosso chão com o cinema. Né, pensando muito também numa analogia entre o conteúdo que os filmes trazem e os conteúdos, né, didáticos, curriculares que o professor ensina. Né, e é um pouco essa relação que a gente vai discutir por meio de dois conceitos, que são conceitos da área do cinema, mas que se aplicam a essas situações de exibição educativa de filmes, que são os conceitos de endereçamento e reendereçamento. Não vou parar para explicar isso agora, a gente vai ter bastante tempo, mas fica aqui, né, como já uma indicação de como o nosso curso ele está muito baseado numa reflexão sobre a relação desses dois conceitos, dessas duas ideias com a educação. E a última aula também a gente continua, né, a quarta aula, a gente continua com um aporte sobre
a relação entre cinema, filme e educação, ensino, né? Mas aí já pensando em propostas práticas, em relatos de experiência, e pensando justamente o que todo esse background, né, dos conceitos e do conhecimento sobre cinema pode ajudar o professor na elaboração das suas próprias atividades e planejamentos de aula com filmes e vídeos, né? Então, esse é o conteúdo geral e a organização geral do curso. Antes da gente seguir em frente, né, algumas explicações sobre as atividades que a gente vai propor, né? Então, a presença, eu já falei, a presença é obrigatória, é importante, mas a gente considera que, enfim, se vocês perderem uma aula, podem recuperar isso pela gravação das aulas que ficarão no YouTube, no canal do YouTube do laboratório. Além disso, né, as outras atividades que a gente vai fazer aqui, né, por exemplo, atividades de análise de filme, em que vocês assistem um filme e respondem, né, e preenchem um formulário de análise sobre algumas questões em relação ao filme, são voluntárias, né, vocês podem fazer como um exercício de compreensão dos conceitos que a gente vai trabalhar aqui, né, e a única atividade que é obrigatória é a atividade final, que a gente vai explicar também em aulas posteriores, mas é uma atividade de elaboração de um planejamento de aula com vídeos ou filmes. Essa atividade a gente chama de proposta de reendereçamento, depois vocês vão entender por quê, né? Mas essa atividade ela é obrigatória para quem precisa do certificado, né? Então, entregar essa atividade, que é feita por um formulário online, no prazo, é condição para que vocês recebam o certificado de conclusão do curso. Tá? A gente não considera que essa atividade vale nota, né? Ela vai ser avaliada, né, no sentido de que a gente dá um feedback para vocês sobre como foi estruturada, né, como foi a apropriação dos conceitos, etc., mas ela não recebe uma nota. Então, quem apresentar a atividade ao fim do curso vai fazer jus, vai ter direito a receber o certificado de conclusão do curso, ok? Dúvidas que vocês tiverem, né, ou questões que eu não abordei ainda, por favor, coloquem no chat, que aí depois eu tento responder. Sim, eu vou. No final, amanhã, no mais tardar, vocês vão receber por e-mail os materiais, né, e os links da aula. Lá no laboratório, eu posso até, no canal do laboratório, eu posso até colocar aqui de uma vez, vocês já vão ver várias aulas gravadas. Deixa eu ver aqui se eu acho ele fácil. Enfim, depois a gente coloca aqui no chat, mas um aviso que é importante. Lá vocês já vão encontrar aulas anteriores gravadas, que é o mesmo conteúdo, mas vai ter diferenças na maneira como o conteúdo está exposto. Então, vocês podem assistir essas aulas que já estão lá. Essa aula aqui de hoje demora um pouquinho mais para ela entrar, né? Porque a gente tem que fazer o upload, né, da aula lá para o canal. Mas, se alguém já quiser ver, pode ver uma das aulas anteriores, e vocês vão ver que tem a mesma estrutura de 4 aulas, né? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e a aula 5 também já está lá. A aula 5 é a mesma, desde sempre, não vai mudar, né? Mas depois eu coloco aqui o link do laboratório. Seguindo aqui adiante, então, Wagner, por favor, pode passar. Bem, então a gente começa o primeiro ponto, né, do nosso curso, que o Wagner colocou aí o link do laboratório, do canal do laboratório, esse que eu falei, que vocês vão encontrar lá os vídeos das ofertas anteriores desse curso, né?
Vamos falar, então, dos objetivos do curso, de uma maneira geral, né, para vocês entenderem assim, como a gente está trabalhando a relação entre cinema e educação. Pode passar, por favor, Wagner? A gente sintetizou aqui como 5 objetivos do curso. Né? Vocês vão ver que tem alguns objetivos que giram em torno dos conceitos que a gente vai trazer para vocês, e das discussões que a gente pretende trazer para vocês, e outros são mais relativos ao que a gente gostaria que vocês também levassem para a prática de vocês, para a formação de vocês, né, como professores e professoras. Então, o primeiro, realizar, né, com os participantes uma reflexão crítica sobre a utilização do audiovisual na educação. Isso significa que a gente considera que as experiências de vocês, tanto por ter hábito de usar vídeo, né, já há muitos anos, né, o professor Wagner, por exemplo, há 30 anos usa vídeo em sala de aula, então ele, enfim, tem uma experiência muito grande sobre isso, e a gente sabe que muitos professores também têm essa experiência, mesmo sem ter estudado cinema ou ter tido uma formação específica sobre cinema nas suas graduações ou mesmo na formação continuada. Então, essa reflexão crítica da experiência, né, que é um saber também, né, do professor, a gente considera que é algo que vocês podem aportar e que é importante para o conjunto, né, de contribuições e de colaboração mesmo que a gente espera inspirar entre vocês também. Né? E a atividade final, né, de elaboração de uma proposta de vídeo vai muito nesse sentido, né, de tentar pensar essas discussões que a gente traz aqui, mas também a experiência que vocês têm, né, em relação ao uso de vídeo, mas também o conhecimento das escolas em que vocês trabalham, das turmas, né, dos alunos, etc. Segundo objetivo, né, discutir as contribuições da análise fílmica para o uso do audiovisual na educação. A análise fílmica é, enfim, um dos temas aqui importantes, dos conceitos importantes do curso, porque ela é uma abordagem, né, uma abordagem teórica e prática, né, mas ela é uma abordagem importante para a gente entender como os filmes são feitos, né, como eles são produzidos, né, o que eles representam, o que eles significam, implicitamente ou explicitamente. Então, é uma atividade, né, de prática, né, de olhar os filmes com um olhar que não é só um olhar do espectador que assiste um filme por entretenimento, mas ele assiste, a gente chama de meio que desconstruindo o filme, né, desfazendo o filme, para entender como esse filme funciona e como ele articula determinados significados, determinados posicionamentos, por exemplo, sobre questões relevantes na sociedade. E isso pode valer para qualquer tipo de filme, né? Desde um filme infantil até filmes documentários, né? Todos os filmes discutem questões relativas às sociedades humanas, né? Aos valores humanos, e é um pouco esse fundo, né? Que é importante para esse olhar analítico que nós acreditamos que é muito importante o professor ter, né, para escolher os filmes que ele usa, para analisar, né, e perceber, né, como esses filmes funcionam ou não dentro da sala de aula, entre outras questões. Então, esse é o nosso segundo objetivo, está relacionado com a apresentação e primeiros exercícios, né, de análise que sejam assim, mais formais, né? Mais formalizados do ponto de vista do olhar para os filmes. Né? O terceiro objetivo seria familiarizar os participantes com as ferramentas da análise fílmica, como eu estava falando há pouco, para um aprofundamento da compreensão das estéticas audiovisuais. Eu diria que não só das estéticas, né? Por exemplo, de como as narrativas são produzidas, como o lugar do espectador
é construído, por exemplo, como o espectador é levado a ter uma relação de simpatia por determinados personagens, o que esses personagens representam, e de antipatia por outros personagens. Esse é um esquema, né, muito comum no cinema narrativo clássico, né, em que essas construções de lugares de onde a gente vê um determinado conflito, que personagens vivem no filme, né, que pessoas similares às pessoas reais, como nós, né, ou que parecem, né, similares, são conflitos que estão na base do cinema e que, portanto, são pertinentes, né, de serem discutidos, e trazem discussão para a gente, né? Acho que o cinema ele tem tanta penetração e influência na sociedade, né, justamente porque ele traz questões que as pessoas consideram relevantes, né? Então, olhar para essas questões e entender como elas estão articuladas nos filmes é um ponto importante. Quarto objetivo, né, apresentar aportes e conexões da pesquisa, né? Então, assim, esse curso ele é muito baseado em pesquisas que a gente vem fazendo nos últimos 10 anos. Lógico que esses aportes, né, esses dados, resultados de pesquisa, eles serão apresentados de uma maneira acessível, né? Não é por meio de uma linguagem difícil, né? Mas vocês vão ver que são questões muito práticas que vocês mesmos vão reconhecer como questões pertinentes do dia a dia da sala de aula, né? E das escolas, etc. Como eu falei, os dois conceitos que se articulam aqui, principalmente, além da análise fílmica, são os conceitos de endereçamento e reendereçamento, que são bases teóricas que vêm do cinema, mas que têm, né, como a gente tem visto, muitas contribuições para o campo da educação, né? O quinto objetivo e último aqui nesse resumo aqui que a gente fez é estimular uma abordagem prática sobre a relação endereçamento e endereçamento de audiovisuais, visando a sua incorporação à prática docente. Então, nosso objetivo final, mais importante, como eu falei no início, né, estimular quem não tem muito hábito de usar, por insegurança, não costuma, ou por dificuldades de todo tipo, né, não costuma passar filmes em aula, mas também estimular também que quem já use continue usando a partir de de um olhar mais conceitual, vamos dizer assim, mais metodologicamente articulado, né? Pode passar, por favor, Wagner? Bem, aqui a gente já vai começar a parte conceitual, né? Mas eu faço uma pausa para alguma pergunta. Se alguém aqui, estou vendo no chat, não tem nada, só o pedido de encaminhar o endereço do YouTube, que já está aqui, né? Lembro para todo mundo que esse endereço do YouTube aqui é o que tem os vídeos, né, as gravações dos cursos anteriores e onde vai estar as gravações dessa oferta do curso. Alguém tem alguma pergunta por hora? Não? Então, vamos seguir com esse primeiro slide sobre teoria do cinema. Vocês imaginam, né? Não sei quantos de vocês já fizeram algum curso sobre audiovisual, sobre cinema, mas, de qualquer maneira, né, acho que todo mundo deve imaginar que o campo de conhecimento sobre cinema, hoje em dia, ele é muito vasto, né? Tem várias áreas de conhecimento, né? Desde as mais antigas, como história, metodologia, teoria do cinema, né? A própria teoria do cinema se desdobra em vários outros campos, né? Então, a intenção aqui não é justamente, e essa é uma dificuldade, né? Trazer uma quantidade muito grande de informação sobre história e teoria do cinema que não se articule com as questões que a gente quer tratar. Então, essa foi uma dificuldade, né, um desafio de montar esse curso, né? O que a gente consegue, vamos dizer assim,
selecionar, né, desse conhecimento todo, que é relevante para, enfim, vamos dizer, supondo que ninguém saiba nada sobre cinema ou teoria do cinema, né, o que seria relevante? Então, a gente começa com um ponto que eu acho que é um ponto que ajuda a mudar um pouco a maneira como a gente vê os filmes. Estou falando de filmes, mas entendo que isso pode se referir a qualquer outro tipo de produto ou obra audiovisual. Mas, por hora, vamos nos limitar aos filmes, né? Esse ponto, eu acho que ele é bastante transformador, né? Desse conhecimento que a gente traz do cinema espontaneamente, né? Como eu falei no início, né? Do hábito que a gente tem desde criança de assistir programas de televisão, de assistir filmes, e, enfim, de assistir filmes que são direcionados à criança, por exemplo, né? E é o público jovem, adulto. Enfim, o cinema permeia as nossas vidas e é parte da nossa cultura. E a gente aprende a ver filmes de uma maneira espontânea, vendo filmes, né? Mas, para a gente sair desse olhar de espectador e caminhar em direção a um olhar analítico, né, no sentido do que eu estava falando agora há pouco, alguns pontos precisam ser discutidos. E esse eu acho que é um dos que mais abre o horizonte para a gente pensar o cinema e como os filmes são feitos, né? Que diz respeito a dois elementos, duas expressões, né, que acompanham a teoria do cinema desde o início dela, né? Que são os seguintes: são o fato de que os filmes são feitos a partir de uma descontinuidade fundamental, né? Os filmes são descontínuos, né? Daqui a pouco vamos ver por quê, e de uma impressão de realidade. A gente vê um filme e acha que está olhando uma história real, né? Que é similar às nossas vidas, vamos dizer assim, né? Pode passar, por favor, vai. Então, o que seriam esses dois elementos que vocês vão ver que se articulam, né? Um depende do outro. A descontinuidade fundamental nada mais é do que o fato de que um filme é feito de fragmentos de imagens e sons, que a gente vai chamar a partir de agora de planos. E esses fragmentos, eles são, por questões diversas, né, produzidos fora de ordem, né? Estou falando do cinema comercial profissional, né? Por várias razões, por questões econômicas, de limitação técnica, questões de produção, os filmes são feitos fora de ordem. Então, aquele filme que a gente vê pronto no cinema ele não é o que foi feito, filmado diariamente por uma equipe de atores durante um período, né? Para vocês entenderem melhor, se a gente pensar, né, nos filmes de viagem, né, você antigamente levava-se câmera, né, e fazia o filme, né, dos lugares que você visita, numa viagem, etc., das pessoas que viajam com você, da família. Hoje em dia a gente faz isso no celular, mas o interessante é que esses filmes eles são gravados na ordem. Continuam sendo fragmentos, mas que seguem a ordem do acontecimento. Os filmes comerciais não são feitos assim. Então, eles têm um problema de saída para chegar naquele produto acabado que a gente vê no cinema, que é o fato de que eles têm essa descontinuidade fundamental. É fundamental porque eles são criados assim, descontínuos, né? Lógico, aí vocês vão falar, não, mas tem aquele filme que foi gravado na ordem, que é uma câmera que sai passeando pelo espaço. Sim, existem alguns filmes assim, mas eu diria que 98% dos filmes comerciais que a gente vê na televisão e no cinema são gravados descontinuamente, né? Então, essa é uma ideia importante. Os filmes são descontínuos. Tudo aquilo que parece contínuo, na verdade, foi feito parecer contínuo. E isso justamente é a impressão de realidade, né? Que são as técnicas e, enfim, as diversas técnicas e tecnologias que o cinema criou ao longo da sua história para fazer com que o espectador não perceba ou que ele sabe, mas esquece dessa descontinuidade fundamental e perceba esse mundo que se apresenta para ele no filme como um mundo coerente e contínuo,
que tem uma impressão de realidade, né? Então, essa é vamos dizer assim, a dupla, a dupla, vamos dizer, incoerência, né? A contradição básica do cinema, né? Algo que é feito descontinuamente nos parece contínuo. E essa necessidade de parecer contínuo tem tudo a ver com o objetivo final dos filmes, né? Ou de grande parte deles, que é o entretenimento. Então, se eu não consigo assistir o filme como numa ordem, né, lógica, narrativa, eu não consigo me divertir com ele, né? Não consigo me emocionar com ele, não consigo ter uma relação né, de prazer com esse filme, né? Então, esses dois pontos eles são importantes para a gente pensar uma série de desdobramentos da técnica cinematográfica e também de como os filmes são feitos, né? De como são feitos e como eles resultam para o espectador, que vai ser o consumidor final desses filmes. Pode passar, por favor, e aí a gente chega, né, em alguns elementos estruturais básicos da narrativa clássica. A gente vai ver daqui a pouco um filminho para tentar ilustrar isso. Pode passar. Esses elementos têm a ver justamente com o que eu acabei de explicar, tanto sobre a descontinuidade quanto sobre a impressão de realidade. São três conceitos, né, elementares, porque são fundamentais de qualquer filme, que são o conceito de plano, corte e continuidade. Vou passar rapidamente aqui e depois a gente volta, depois que ver o filme. O conceito de plano, né? O plano é uma unidade fundamental, elemento mínimo de um filme, né? Daqui a uns 2 slides, a gente tem uma outra definição, mas o importante é que plano seria aquilo que os produtores do filme escolhem que o espectador vai ver. E esse plano, né, essa sequência contínua de imagem e de som, ela está localizada entre 2 cortes, né? O corte também é um elemento fundamental, porque é ele que, ao encadear os planos, faz a narrativa seguir numa certa direção. E a continuidade é justamente a lógica que permeia a relação entre plano e corte, que faz esse efeito de impressão de realidade e de continuidade surgir, apesar dos filmes serem fragmentos descontínuos. Apesar dos filmes serem formados por fragmentos descontínuos. Pode passar, por favor. E aí, antes de ver esse filme, né, eu gosto de fazer uma comparação radical, né, entre esse filme, A Vida de um Bombeiro Americano, que é um filme de 1903, né, não sei se alguém já viu esse filme, enfim, é um filme muito discutido na história do cinema, mas é um filme que tem mais de 100 anos, né, um filme 120 anos. Então, é um filme bastante antigo e eu vou pedir para vocês prestarem atenção, justamente, intuitivamente que seja, né, nos planos e nos cortes, né, e tentarem ver diferenças com o cinema de hoje. E mais do que com o cinema de hoje, eu acho que tentar ver diferenças e semelhanças com a produção audiovisual de hoje, né? Então, no início eu falei rapidamente do TikTok, né? O TikTok seria, talvez, né, considerado como assim, a mídia, né, a forma de produzir vídeos que hoje em dia é mais disseminada, né, no mundo, muito mais. Enfim, o cinema foi um dia uma forma de imagem muito disseminada, a televisão, mas acho que talvez hoje o mais disseminado seja o TikTok. Não sei, estou falando aqui um pouco alegoricamente. Mas o ponto que eu quero chegar é a gente pensar se o TikTok tem ainda essas relações de plano e corte, né? Então, por exemplo, eu não sou especialista em TikTok, não tenho, mas o que a gente vê muito são as dancinhas e também
aqueles truques, né, em que a pessoa muda de roupa, né, e joga o sapato, aparece calçada, joga o vestido, aparece vestida com vestido, enfim. E esses truques, eles têm ali implícito uma relação de corte e plano, né, porque o que faz a mágica, vamos dizer assim, é justamente como essa relação de corte e plano é articulada dentro dos vídeos do TikTok. E é curioso que, voltando a 1903, a gente vai encontrar, naquela época, também essa utilização do corte, do plano do corte, dessa maneira mágica, né? Como se algo acontecesse muito misteriosamente às vistas do espectador, né? Um pouco essa semelhança que existe entre um filme, por exemplo, dessa época, de 1908, 1905, em que esses truques mágicos já eram utilizados, né? E uma produção contemporânea, tão contemporânea e disseminada como o TikTok. O que eu estou querendo dizer é que a relação plano e corte e continuidade também está presente no TikTok. E isso é uma questão para vocês pensarem. Bem, vamos ver, então, o filme. O filme tem cerca de 8 minutos. Como eu falei, eu quero que vocês tentem perceber como é que ele articula, né, plano, corte e continuidade. E também, se vocês percebem diferenças e semelhanças com o cinema atual, ou até, se quiserem, com o TikTok, como eu estava falando. Pode começar, por favor, Wagner? À medida que o filme for passando, eu vou falando, fazendo alguns comentários, né? A gente parou? Parou. Agora voltou. Nós tivemos aqui agora, acabou de acontecer um corte, ou seja, o bombeiro que estava lá dormindo, pensando na família, ele desperta quando a sirene toca. E aí a gente tem um outro corte para um outro plano que mostra uma outra situação, tá? Só estou reforçando aqui os conceitos que eu acabei de falar, né? Vejam que existe uma relação de continuidade, né, entre pelo menos esses 3 últimos planos. O alarme é acionado, os bombeiros despertam e, em seguida, eles vão, né, no que seria para a época, né, os carros de bombeiro, né, da época, e vão em direção a algo que está acontecendo que a gente não sabe ainda, né? Então, existe uma relação de continuidade entre esses planos, né? Continuidade física da ação, né? É uma ação que continua para além de um mesmo plano, né? E aí, de novo, eles estão já na rua, né? Indo em direção a um certo lugar que a gente ainda não sabe. Percebam também, ó, esse ainda é o mesmo plano, né? Então, são 3 carroças passando, essa é a terceira ou a quarta, desculpa, não... Enfim, tem mais uma ali, e é o mesmo plano. Tem mais outra. Então, todas passam
Só depois que todas passaram, né, e o espectador viu o movimento completo, né, da ação, né, que é os bombeiros se deslocam para um certo lugar. Quando todas passaram, aí sim há um escurecimento e um corte, e essas carroças, né, carruagens, não sei, vão aparecer em outro lugar. Também vocês veem que é um plano fixo, quase fixo, né? Agora ele mexeu um pouquinho, geral, né? Ou seja, ele é aberto, né? Ele agora mexeu também um pouco. E, de novo, a gente tem essa continuidade física, né? Em que a gente vê finalmente aonde eles estavam indo, que é uma casa em chamas. Outro corte, e a gente tem aqui também uma coisa interessante, uma relação de continuidade que é suposta, né? Aqui não é mais uma relação de continuidade fisicamente perceptível, é uma relação suposta. A gente está supondo que a casa que a gente viu de fora é agora a casa que a gente está vendo por dentro. Por que é suposta? Porque o cinema nos ensinou a fazer essas suposições, né? Se a gente olhar friamente, nada indicaria isso, né? Não tem uma relação causal ou física de presença de um mesmo objeto, pelo menos não inicialmente, como tinha naquele plano em que as carroças iam passando, né? Então, a gente está vendo também, no mesmo plano, toda uma ação, né? O bombeiro retira a mulher, depois ele volta, retira a criança, desce. E sobe de novo. E dentro, sobe outro bombeiro. Dentro dessa ação, não houve corte, né? Ela é contínua por continuidade física. A gente está vendo tudo acontecer, né? Não é um truque de mágica, né? Não é o TikTok, não é a pessoa vestindo o sapato com um truque de mágica. Não tem corte, né? E aí, curiosamente, a gente volta para o lado de fora. O que está acontecendo aqui? A mulher surgiu na janela de novo. É outro lugar. O filme voltou atrás. Tá o bombeiro retirando a mulher de novo, né? Aparentemente, de novo. Só que agora visto do lado de fora. Ele volta. Acho que é para buscar a criança. Retira a criança. E outra coisa similar ao plano anterior, interno, né? De dentro do quarto. Acabou aí, né? Essa ação toda, pode pular esse slide, por favor, Wagner? Essa ação toda, ela se deu também num único plano, né? E o curioso é que o que aconteceu ali, né? É uma repetição da ação. O bombeiro voltou para salvar a mulher de novo, não tem lógica ele voltar. Então, é uma repetição da ação. Só que de um outro ângulo, e também com a continuidade das ações mantidas, né, na sua integridade física. Ou seja, ao contrário do truque de mágica do TikTok, ali nós vemos tudo, né, tudo acontecer no mesmo plano. O bombeiro sobe de novo, retira a mulher, desce, tira a criança.
Por que isso foi feito assim? Possivelmente, muito provavelmente, porque naquela época eles não tinham essa noção de que, como se faz hoje de forma muito comum, as imagens do interior da casa e do exterior da casa poderiam ser alternadas, dando uma ideia de sincronicidade, né? Então, esse é um exemplo muito interessante. A ideia de sincronicidade, que hoje é comum e que vai aparecer pela primeira vez no cinema um pouco depois, né, na década seguinte, mais ou menos, né, por aí, essa ideia não era óbvia, né, como é para a gente hoje, né? Não era automática, não era certo, né? Não era garantido, melhor dizendo, que o espectador ia entender essa alternância como simultaneidade. Então, o que eles fazem? Eles mostram tudo de uma vez, toda a ação de um ponto de vista, e depois toda a ação de outro ponto de vista, né? Porque o que garantia a compreensão do espectador é que essa continuidade física estava preservada. Se eu cortasse, né, a ideia do corte, como ela é importante, se eu cortasse diversos fragmentos daquele plano de fora e diversos fragmentos do plano de dentro e sincronizasse numa alternância de dentro e fora, pode ser que para o espectador daquela época eles não iam entender o que estava acontecendo. Nós, no espectador de hoje em dia, mas enfim, o espectador já há muito tempo, entende isso como uma construção especificamente cinematográfica e narrativa que dinamiza, né? Porque um efeito que a gente pode ter, nós, espectadores de hoje, vendo esse filme, é uma certa lentidão, né, da ação, né? O próprio fato da carruagem vir lá do fim e ter que passar todas, né? Mas ali também, né, você tem uma repetição que poderia ser juntada, né? Poderia ser condensada e dando mais dinamicidade ao filme, para o olhar de hoje, né? Mas para o olhar daquela época talvez não fosse assim, né? Então, pode passar, por favor, Wagner? A gente pode rediscutir a ideia de plano e corte com uma definição mais precisa. Na verdade, uma definição que exige que nós olhemos do ponto de vista da filmagem e do ponto de vista da montagem, né? Ou seja, o fato primeiro, de como o filme é filmado, como ele é gravado, né? E por ser feito, geralmente, majoritariamente fora de ordem, como esses pedaços fora de ordem são recolocados numa ordem lógica, numa ordem narrativa, né? Como esse filme tem, né? A Vida do Bombeiro Americano tem uma ordem narrativa sequencial, né? De movimento, né? O bombeiro é despertado, sai, chega até a casa, apaga o fogo, salva a mulher. Então tem uma ordem narrativa, né? De uma ação que acontece. E essa ordem ela é organizada pela montagem, né? Então, o plano seria, do ponto de vista da filmagem, o pedaço de imagem e som que se limitou entre o acionamento da câmera, e pode ser qualquer câmera, inclusive do celular, e o seu desligamento, né? Ou entre um corte e outro, se a gente estiver falando do filme pronto, já montado, ordenado, certinho, na ordem narrativa que ele deve ter. E o corte seria, portanto, tanto em relação à filmagem quanto à montagem, o que limita os planos, né? O corte é o efeito produzido pelo desligamento da câmera, né, do ponto de vista da filmagem, ou pela passagem de um plano a outro na montagem, né, na edição, né? Ele vai estar sempre os planos vão estar sempre limitados por cortes. E os cortes são necessários por quê? Por questões técnicas, né? E também por exemplo, né, entre tantas razões, pelo que eu acabei de falar. Eles ordenam um filme, eles colocam o filme na ordem lógica, narrativa, mas eles também dão sentido, eles criam sentido para o espectador e eles dão dinamicidade também para a narrativa. Um pouco o que a gente viu ali é que
não sei se vocês tiveram essa impressão, mas às vezes demorava demais a passar, né? Porque eram planos longos que precisavam mostrar a ação do início ao fim. Pode passar, por favor, Wagner? Aqui eu não vou, eu acho que eu já expliquei bastante assim sobre o filme, e essa característica, né, da fixidez da tomada, eu falei, né, do ponto de vista, se chamava na época, hoje não se usa muito essa expressão que caiu em desuso, né, de teatro filmado, né, porque era uma câmera parada com uma ação que transcorria em frente a essa câmera. E ali vocês veem que praticamente todas as imagens do filme, né, todas as ações, elas são filmadas assim, né, desde os bombeiros despertando, saindo nas carroças, até a hora que o bombeiro resgata a mulher, né? Sempre um plano fixo, e a ação transcorre ali na frente dessa câmera estática, geralmente estática. Por isso chamavam de teatro filmado. Pode passar, por favor? Outra característica, também já falei, são esses planos longos, né? E a explicação que eu dei foi justamente porque era preciso manter uma continuidade física, literal, né? Garantir que o espectador está entendendo a ação como um todo, né? E não, por exemplo, alternâncias que criam a ideia de simultaneidade, né? Isso não era tão comum nesse princípiozinho do primeiro cinema, né? Pode passar. Então, a gente tem aqui outros elementos que a gente pode desdobrar desse filminho que a gente viu, né? Mas acho que praticamente de todos os filmes, e que é legal vocês pensarem nesses elementos como tendo funções dentro do filme, né? Será que eles têm funções? Será que eles têm um significado especial ou não? Né? Até onde vai esse significado especial, né? Então, são vários elementos, né? A duração do plano, né? Ou seja, como eu estava falando, é um plano longo, né? Que demora a passar, que passam todas as carruagens, né? Ou é um plano muito curto, que você não chega a visualizar direito o que está acontecendo ali. O ângulo de filmagem, né? Se é uma tomada de cima, de baixo, ao nível dos olhos, né? Que significado isso passa, né? A pessoa filmada de cima vai ter uma sensação de que ela é inferior, né? E filmada de baixo que ela é superior, né? Os manuais de cinema falam muito sobre isso, né? Bom, se é um plano fixo ou em movimento, a gente viu, acabei de falar também que nesse filme os planos são mais fixos, né? Os movimentos são muito discretos e sutis, né? A escala, que tem a ver com a distância da câmera para o objeto filmado. Então, essa distância ela pode variar desde o geral, né, do plano de paisagem, que a câmera está longe da paisagem para tomá-la como um todo, né, ou até muito próximo, como um detalhe de um objeto, de uma parte do corpo, de um inseto, né, são pormenores ou elementos que são destacados na narrativa, por exemplo. E assim também tudo que está entre uma ponta e outra, né? A escala, ela define, em grande medida, o que o espectador vê. Então, o que é incluído ou excluído tem um sentido grande para a narrativa, né? O que você, como diretor, mostra para o espectador, né? Se você mostra só o rosto do ator, se você mostra o corpo inteiro, se você mostra dois atores juntos, e por aí vai, né? E tudo isso são coisas que vocês certamente já viram nos filmes e têm uma lembrança sobre isso, né? Pode passar, por favor? Do mesmo jeito, né? O enquadramento, né? Qual é a composição desse quadro que a câmera faz, né? A gente viu ali no filme uma certa composição, né, regular, organizada, né, dos elementos que estão na ação, né, a profundidade de campo, que seria a parte nítida, né, que a gente consegue enxergar para além do objeto principal, né, o quanto existe foco, né, existe nitidez dentro do plano todo, e a definição da imagem também, o quanto você pode trabalhar com fotografia em preto e branco, fotografia granulada, com iluminação
baixa, né? E todo tipo de composição plástica, né? Câmera de cabeça para baixo, câmera torta, enfim, existem muitos filmes que trabalham com isso. Pode falar, vai. Só para lembrar que naquela quinta aula que fica gravada para que todos possam ver a qualquer momento, a gente explora bastante essas questões que foram mostradas agora por você. Isso, até mais uma razão para também não ficar falando muito disso. Mas, enfim, são elementos que vocês devem considerar como presentes no filme e como potencialmente significativos, né? Eles potencialmente têm algum significado. Não que tudo sempre vai ter um significado, né? Escondido, né? Não é isso. Mas que são elementos que interferem sobre como você vê o filme, né? E também são elementos definidores de como a gente vê o filme. Porque se você vê o filme de um certo ponto de vista, de um enquadramento, né, com uma determinada escala, é diferente, né, de plano geral ou plano médio, é diferente o efeito que isso causa, né? Então, potencialmente, esses elementos se articulam em torno dessa produção de um significado, né, ou de uma representação, e por aí vai, né? Pode passar, por favor? Bem, aí a gente chega no outro elemento, que é continuidade, né? Acho que a gente está bem de tempo. Não sei se vocês querem fazer uma pausa. Estão cansados? Não? Manifestem-se aqui, por favor, no chat. Posso seguir, então? Não, professor, pode dar sequência. Está muito interessante. Tá legal, então vamos lá. Luiz, Oi? só dar uma chamada na atenção para dizer que tem a lista de presença no chat, tá bem? Isso, pessoal, ó, bem lembrado. O Luiz Alberto lembrou aqui que tem a lista de presença. Vocês clicam esse link e colocam o nome na lista de presença, tá bom? Bem, então vamos seguir aqui com o terceiro ponto, a continuidade, que é um dos que eu acho mais interessantes, né? Pode passar, por favor, vai. Deixa-me doida. Eu estou fazendo um curso aqui, porque depois eu gravo isso aqui, né? Mais um curso online. Andresa, vou fechar seu áudio, tá? Tá, ok. Aí eu tô falando. Vamos lá. Então, aqui, como eu estava falando antes, a função da montagem, uma das suas funções é fazer o descontínuo parecer contínuo, né? Isso se refere a, sei lá, 90% dos filmes, eles são feitos dessa maneira. Estou chutando o número aqui, pessoal, né? 90%, para dizer que é uma quantidade muito grande de filmes que trabalha dessa maneira, né? Porque parecer descontínuo, mostrar a descontinuidade na qual o filme foi feito, nessa descontinuidade fundamental, atrapalha a narrativa do filme e atrapalha, portanto, o objetivo final desse filme, que é produzir emoção, entretenimento, envolvimento, etc. Então, em geral, esse trabalho de fazer o descontínuo parecer contínuo é um trabalho da montagem, né? Mas não só. Por quê? Porque se o filme não for feito dentro de determinados cuidados, pode ser que nem o montador consiga fazer ele parecer inteiramente, pelo menos, né, contínuo. Ainda que, assim, no cinema profissional, hoje em dia, isso não acontece. O que vocês vão ver, mesmo no cinema profissional e comercial, e que né, às vezes aparece como nesses programas sobre atrás das câmeras, né, são os erros de continuidade, que também são um bom exemplo disso que eu estou falando, né? Ou seja, os planos... Por que os erros de continuidade acontecem? Porque justamente os filmes são descontínuos, né? Então, se o cara não teve o cuidado de manter o cenário idêntico, a caracterização do ator idêntica, de uma cena que foi filmada num dia para o outro dia,
esse material que foi filmado separadamente, em dias diferentes, quando ele for montar, vai aparecer, né, a descontinuidade, o erro de continuidade. Né? Isso é uma coisa comum, que a gente se diverte vendo, né? E é bastante popular e notório que isso acontece. Mas é claro que existem maneiras de você corrigir isso, né? Muitas vezes, mas às vezes também escapa, né? Então, essa produção de continuidade, né, o parecer contínuo, envolve o cenário, a iluminação, a caracterização, né, como eu falei, do ator, posição da câmera, né, a continuidade de luz, né, que a luz tem que estar igual, tem que estar sendo os objetos, né, os atores têm que estar sendo iluminados da mesma direção, na mesma forma. Então, isso se refere, e o que eu falei sobre os erros de continuidade, se refere a uma continuidade que é física, né, porque a gente vê ali concreta, e é espacial, né, ela está, de alguma maneira, distribuída no espaço. Né? Pode passar, por favor. E essa continuidade, ela é importante, eu já falei isso por alto, mas assim, ela é importante por pelo menos 3 razões aqui. Né? Primeiro, já falei isso, né? Mas os filmes precisam criar um mundo visualmente coerente, né? Que faça sentido, né? Deve parecer funcionar como o nosso mundo real, ou seja, a nossa lógica, né, espaço-temporal da vida diária, né, em que eu não saio de casa e apareço no meu trabalho. Né? Eu saio de casa, pego um transporte, tenho o caminho até lá e chego. Né? Mas o filme pode fazer esses saltos se ele te fizer supor, né, que os saltos estão, né, as elipses estão atuando em prol da dinamicidade do filme. Né? Eu não preciso ver o caminho todo que eu fiz até o meu trabalho. Um pouco como ali o filme do Bombeiro. Não preciso ver todas as carruagens passando. Bastaria eu ver uma ou duas. Né? Isso diminuiria o tamanho do plano. Né? Então, essa função de criar esse mundo visualmente coerente é, em grande parte, um atributo, né? Uma função da narrativa e também uma função da montagem. O segundo ponto, né, é o comportamento dos personagens, os conflitos. Né? Os filmes são também 90% feitos em cima de conflito. Existem filmes sem conflito ou com conflito não aparente, que não é claro? Existe, muitos. Mas, na maior parte das vezes, os conflitos são o que dão, né, a dinamicidade do filme. Os conflitos são o que fazem a narrativa andar. Né? E são esses conflitos também que apresentam e representam os valores que o filme está apresentando, está discutindo, né? Tá levando a gente à reflexão. Né? Valores que estão em jogo na narrativa. Né? E todos esses elementos, né, conflitos, valores, também precisam ser semelhantes aos que os espectadores conhecem e vivem, né? Como eles dão relevância para esses conflitos e valores, né? De forma que esse espectador possa reconhecê-los e se posicionar frente a eles. Então, se a narrativa não tem continuidade, muito dificilmente a gente, como espectador, vai chegar nesse ponto de reconhecer e se posicionar frente ao que está sendo apresentado em termos de valores, conflitos, personagens, comportamento, etc. Né? Então, esse objetivo final assim, do filme, vamos dizer, ele é muito dependente de como esse mundo coerente é criado. Né? E também construir vínculos naturais, né? O que a gente está habituado a reconhecer, né? Como eu falei, de espaço-tempo, mas também de causa e efeito, né? Entre os planos. Né? Então, por exemplo, os diálogos, né, entre dois personagens no cinema geralmente são filmados em uma relação entre planos que a gente chama campo contra campo, né, que é uma alternância de quem fala. Né? Então, o natural, o normal, é que a gente veja quem está falando, né, num diálogo. Geralmente, também, os filmes sempre trabalham com isso. Apesar do exemplo
contrário que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E o mesmo vale, né, para perseguições, tiroteio, todo esse tipo de ação que envolve elementos visuais, espaciais, temporais, que precisam ser organizados de alguma maneira. Pode passar, por favor. Bem, então, aqui é uma questão mais técnica, mas também é um exemplo importante, interessante, de como a continuidade precisa ser pensada também na filmagem, né? Assim como eu falei dos erros de continuidade, né? Da necessidade de continuidade física e espacial. Aqui a gente tem, né, esse esquema aí no centro da tela, à direita da tela, aliás, né, é o que a gente chama de eixo de filmagem, né? Então, no centro, vocês veem uma linha tracejada, né, que divide o quadrado numa parte esverdeada e numa parte avermelhada, né? E no centro desses dois retângulos, nós temos dois atores, dois personagens. Um com uma camisa azul e outro com uma camisa laranja. A regra do eixo, o que ela diz? Se você vai filmar, né, esses personagens conversando, você tem que escolher um eixo, ou seja, um dos dois lados, ou o vermelho ou o verde, para posicionar a sua câmera. Ou seja, a sua câmera pode ser posicionada em qualquer ponto, né, desse semicírculo, né, por exemplo, o semicírculo verde, ela pode ser posicionada em qualquer ponto. Então, você pode fazer planos aqui no centro, mais para cima, mais para baixo, né? Que esses planos produzidos por esses posicionamentos subsequentes vão montar, né? Ou seja, eles não vão dar uma aparência de salto. Se vocês quebrarem o eixo, ou seja, coloquem a câmera, faz uma tomada daqui do lado verde e faz uma tomada daqui do lado vermelho. Esses planos, quando forem montados, vão dar uma impressão que os atores mudaram de posição, né? E isso é uma coisa fisicamente explicável, né? Porque se a câmera está do lado esquerdo ou do lado vermelho, o ator com camisa azul vai estar do lado esquerdo também, né? Como está indicado aqui. Mas se a câmera está do lado verde, lado direito, o ator vai estar no lado direito. Então, se eu colocar um plano em sequência do outro, eles vão meio que dançar na tela. Vão ficar saltando um do lado para o outro. Qual o problema disso? O problema é que isso mostra a descontinuidade do filme, a descontinuidade com que o filme foi feito, né? E tendencialmente chama a atenção do espectador para algo que ele não deveria perceber, né? Ele não precisa se lembrar que isso foi filmado algum dia de uma determinada maneira. Ele tem que estar atento ali na conversa que eles estão tendo, no conflito, na discussão, sei lá, no que, né? Que a história está contando. Mas lembrar, né, de como o filme foi feito, ou que o filme é descontínuo, ou simplesmente ter um efeito de mágica, né, sem ser o caso, né, um efeito TikTok, sem ter nenhuma graça nisso, atrapalha a fluência da narrativa. Portanto, quer dizer, é um problema de continuidade que atrapalha a fluência da narrativa, né? Não sei se esse exemplo é muito complicado, mas um dia, se vocês quiserem fazer isso em casa, com os filhos, ou, sei lá, na escola, né, basta colocar, né, reproduzir essa situação com o celular mesmo e gravar primeiro de um lado e depois do outro. E vocês vão ver, né, como esse efeito de salto acontece, né? Pode passar, por favor, vai. Bem, aí, só que essa é uma regra que é muito seguida, né, e tal, principalmente no cinema clássico, mas que é uma regra que foi sendo desconstruída, ela foi sendo desobedecida
em função da criatividade dos diretores, ou de pensar isso não como algo que quebra a narrativa, mas que, por exemplo, nesse caso aqui, do primeiro exemplo que a gente vai ver, é algo que acrescenta tensão à cena e ao filme. Esse trecho que a gente vai ver, onde há uma quebra de eixo, que enfim, a quebra de eixo é o errado, mas aqui o diretor fez o errado de propósito, na minha leitura, para criar um determinado efeito que tem a ver com a narrativa do filme, né? Não sei se vocês já viram O Iluminado, é um filme de terror, né? Baseado num livro do Stephen King. Alguém já viu? Se já viram, escrevam aí, por favor, no chat. Que tem, enfim, não vou aqui reproduzir a história, né? Mas é uma história de fantasmas, né? E de como um personagem, que é o Jack Nicholson, fica meio que tomado, né, por essas energias. Estou explicando demais o filme. Que estão nesse hotel, que ele vai trabalhar nesse hotel para ser o zelador desse hotel. E aí ele é um escritor, ele quer ir para lá para escrever, mas ele tem um bloqueio, não consegue escrever, e ao mesmo tempo essas coisas vão acontecendo e ele vai, digamos, enlouquecendo, né? Essa é uma síntese meio mal feita do filme, tá? Me perdoe. Mas, assim, o que interessa para a gente? Essa cena é uma cena em que ele se encontra, e aí eu vou explicar, tá? Ele se encontra com o antigo zelador, ou seja, o cara que antes fazia o trabalho que ele faz. Inicialmente, esse cara tem uma atitude subserviente com ele, né, de limpar, né, uma mancha de vinho, uma coisa assim, mas à medida que a conversa avança e o personagem do Jack Nicholson começa a confrontar o outro, cria-se uma tensão, né? E essa tensão, ela na minha opinião, na minha leitura, intensificada pela quebra de eixo, ou seja, pelo fato da câmera mudar de posição de uma forma que a gente vê uma mudança dos personagens de lado sem muita razão, né? Bem, vamos assistir então, é um trechinho curto. Eu vou tentar aqui traduzir, mas assim, enfim, o que eles dizem não é tão importante para a gente. Parou? Para mim não está rodando. Tenta voltar, Wagner. Agora sim. Bem, vocês veem que a câmera está posicionada do fundo do banheiro. O Jack Nicholson está na esquerda. What do they call you around here, Dizzy? Aqui nós temos a quebra de eixo. Então, quando ele diz o nome e o Jack Nicholson reconhece quem é o antigo zelador, ele tem uma surpresa. E a câmera inverte o lado. Ou seja, o Jack Nicholson, que estava no lado esquerdo, vem para o lado direito. E aí eles continuam a conversa. Agora está sem som. Agora tá. Legal. Weren't you once the caretaker here? Ele pergunta, o senhor não era o zelador? You married man, are you, Mr. Grady?
Você é casado, The wife and two daughters, sir. mulher e 2 filhas. Where are they now? Onde eles estão agora? I'm not quite sure of them, sir. Estão por aí. Mr. Grady, you were a caretaker. O senhor era o zelador. I recognize it. I saw your picture in newspapers. You chopped your wife and daughter. Aí ele fala que ele se lembra dele, que viu a notícia no jornal, que ele esquartejou a mulher e as filhas. De novo, quebra de eixo. That's strange, sir. I don't have any recollection of Aí that. ele fala, não, estranho, eu não lembro disso. Mr. Grady, you were the caretaker here. O Jack Nicholson insiste, o senhor era o zelador. Outro eixo quebrado. I'm sorry if I believe that. But you are the caretaker. Aí vem o checkmate. O senhor, aí ele fala pro Jack Nicholson, o senhor é o zelador. O senhor sempre foi o zelador. I've always been here. E que ele sabe porque ele sempre esteve ali. Então, enfim, resumindo, o que eu acho que tem de interessante nessa sequência é que os cortes, eles se dão em função do avanço desse diálogo, em que a pressão que um está exercendo sobre o outro, primeiro, Jack Nicholson começa a confrontar o outro, mas no final, ele leva uma invertida. E aí ele sai transtornado dessa cena, porque ele não quer se reconhecer como o zelador, que também vai, conforme ele viu na notícia do jornal, matar a mulher e o filho, que estão ali, que enfim, é o final do filme. Né? Já contei muito o filme, mas por uma boa razão. Tá? Então, há uma sincronicidade entre os cortes, inclusive um corte muito especial, que é essa quebra de eixo, em função dessa tensão crescente, né? E desse, vamos dizer assim, bate-bola, né? Dessa troca, né? de pressão que um exerce sobre o outro, porque um é o atual zelador e o outro era o anterior. E o atual se vê fadado ao mesmo destino do anterior, porque é isso que ele está dizendo, né? Para ele, no final. Ok? Vamos ver, então, agora um outro exemplo, que é de um filme francês, Acossado. Aqui, as razões para o corte no eixo, né, que é uma espécie de salto, também não é uma quebra de eixo, mas é uma espécie de salto, é uma razão assim, de transgressão estética. Né? É um filme do Jean-Luc Godard, de 1959, né, da Nouvelle Vague francesa. Então, eram filmes que estavam buscando essa transgressão, né, fazer filmes de uma outra maneira, que é a maneira dos estúdios, e esse filme, especialmente, quebra várias regras, né, que eram consagradas no estúdio, como aquela que eu falei da filmagem das cenas de diálogo, né, que você tem um campo e um contracampo, uma alternância entre os falantes, em que você sempre vê o falante. Aqui, vocês vão ver que isso não é obedecido, e a gente sente um salto na imagem, porque a imagem é cortada para ela mesma. Né? Lógico, hoje em dia, isso não tem mais nenhum assim, grande estranhamento, né? Isso ficou muito mais comum, né? Porque a gente já passou por muitas revoluções, né? E outros tipos de filme e de produtos de mídia que usam esses cortes desse jeito. Né? De novo, podemos citar o TikTok. Né? Mas, historicamente, é um exemplo interessante de como, num determinado momento histórico, essa regra é transgredida. E, a partir daí, o cinema pode usar essa transgressão para outros motivos. Né? Vamos lá, Wagner. Pode passar, por favor.
Et ta faute, tu ne l'as plus? Elle est au garage. Allez, toi, je reste avec toi. De toute façon, j'ai mal à la tête. Inicialmente, você tem alternância, né? Ce n'est pas ça, Michel. Mas aqui você já não tem mais. Pourquoi De vous novo, Parce que je suis prêt. C'est idiot. Pourquoi tu es triste? C'est mieux quand je dis vous au-dessus. Pareil. Je peux pas me passer de toi. Tu peux très bien. Oui, mais je peux pas. Regarde une Talbot. Elle est belle, 2005. Tu es outro corte no eixo. Je ne sais pas. Patricia, regarde-moi. C'est interdit d'aller voir petit. C'est là, c'est là, c'est là. J'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolis poignets, un très joli front, de très jolis genoux. Mais tu es là. C'est là. Ça. Attends, je vais me garer, quoi. Non, c'est inutile. Pronto. Aí, enfim, a gente tem um diálogo em que um falante foi praticamente excluído. Existem, enfim, tem uma mitologia em torno disso, de histórias, de por que isso foi feito assim, por uma questão técnica, né? Mas o importante é que na versão final do filme ficou assim. E isso não era um procedimento assim usual, né? Não era uma coisa comum na época. Mas, como eu estava falando antes, né? Nos dois casos, essa quebra da regra, ela tem potencialmente um valor, um significado. No outro filme, como eu falei, né? Essa intensificação do conflito, e aqui uma visão assim da banalidade do diálogo, né, como também uma banalidade do filme, do cotidiano, do filme que as coisas não acontecem numa direção específica, né, que é mais parecido com o que seria a banalidade cotidiana das coisas que a gente faz nas nossas vidas, né. Também, isso é uma leitura minha, enfim, pode passar, por favor, Wagner. Bem, aí a gente chega no nosso último ponto, já estamos terminando por hoje. Enfim, digo também isso aqui é um grande resumo, né, de questões que a gente acha que são fundamentais em relação à teoria do cinema, à estética cinematográfica, né, a como os filmes são feitos, né, que são elementos importantes, centrais, para a gente mudar esse olhar sobre os filmes, né? Só um minuto, deixa eu ativar aqui a legenda. Então, a gente vai falar agora, como ponto final da aula de hoje, na estrutura narrativa desse cinema clássico, né? Desse cinema que é o cinema majoritariamente comercial, etc. Né? Pode passar, por favor. Esse esquema aqui é um esquema que eu gosto, porque ele é bastante sintético e ele é bastante claro sobre um mesmo modelo, né? Claro, com variações, mas o mesmo modelo que os filmes seguem para construir a sua narrativa e para que esses filmes tenham um sentido semelhante de filme, né? Ou seja, de filme que tem ação, que tem conflito, desenvolvimento e leva a algum lugar. Filme em que, como se diz, acontece alguma coisa. Que é de novo, né? O cinema majoritário, o cinema comercial, o cinema que busca um apelo popular de entreter o público, né? Ou de comover, enfim, variações dentro desse verbo. Então, isso aqui seria a estrutura dramatúrgica clássica, ou um dos modelos que explicam essa estrutura. Ela foi pensada por esse autor, o Sid Field, que é um escritor americano, especialista em roteiro de cinema, né? Então ele escreveu vários livros sobre como fazer roteiro de cinema, como
como Salvar Seu Roteiro, né? Filmes que davam dicas sobre a estruturação dos filmes do ponto de vista dramatúrgico e narrativo, para que essas histórias fossem bem contadas, né? Essa ideia de contar bem a história. Mas contar bem a história significa organizá-la de uma determinada maneira, que é uma entre tantas as outras, mas que acaba sendo a maneira estruturalmente mais comum no que a gente vê no cinema, na televisão, no streaming, etc. Né? Nas séries também vão ser variações dessa estrutura. Né? O que essa estrutura diz? Né? A história começa com uma situação equilibrada, né? Sei lá, o convívio de uma família que sofre uma perturbação, uma invasão alienígena, a que se seguem conflitos. Pais tentam fugir com os filhos, salvar os filhos do ataque alienígena, e esses conflitos conduzem a uma solução, né, que pode ser a derrota dos alienígenas e a um novo equilíbrio. Né? Por exemplo, nesse filme, assim, que tem vários, né? Independence Day, filmes de alienígena, qualquer um vai ter mais ou menos esse sentido. E o sentido final do encerramento do filme é um pouco uma lição, né, que esses personagens aprendem, né? Eles se transformam em função da experiência, nesse caso, né, vitoriosa que passaram. Isso é o que a gente chama, em roteiro, de arco do personagem. Então, o personagem também evolui ao longo do filme, né? Ele sai de uma posição, de uma situação, não sei, ia separar da mulher, né? Mas, em função de todos esses conflitos que ele passa, ele sofre, né? Passa por um arco dramático, um arco de transformação em que ele reconhece, sei lá, determinados valores, como o verdadeiro amor pela mulher, enfim, qualquer coisa desse tipo. Só um exemplo banal. Essa ação, esse arco que envolve o personagem, ela tem uma estrutura que é uma estrutura organizada para que a atenção do espectador se mantenha, né, entre outras coisas. Então, essa estrutura, segundo os conselhos do nosso especialista em roteiro, Sid Field, ela é organizada em 3 atos. Né? Então, vocês veem aqui, ato 1, ato 2, ato 3. O ato 1, ele é uma apresentação da situação, né? Quem são os personagens, onde vivem, que problemas iniciais eles têm, que situação eles estão. Né? Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, o marido está querendo se separar da mulher. Né? Esse primeiro ato, então, é a apresentação. Um segundo ato, que geralmente é um pouco maior, ele é a confrontação, e o terceiro é a resolução. E essa relação entre esses 3 atos, né, apresentação, confrontação e resolução, ela é meio que inegociável, né, no sentido de que uma determinada situação precisa caminhar, uma determinada situação abalada, e ela precisa caminhar para uma resolução. Ou seja, os filmes têm que ter um final, um fechamento claro. Eles não podem ficar abertos. De novo, uma ressalva. É claro que existem muitos filmes com finais abertos, né? Mas eu estou falando hegemonicamente, né, predominantemente, os filmes precisam ser concluídos. Então, aquele conflito que existia precisa ser resolvido. Geralmente é o tal do final feliz, né? Mas não necessariamente precisa ser um final feliz. A gente tem vários casos de finais tristes, ou que essa solução é uma solução perturbadora até mesmo para o espectador. Né? Isso também o que eu estou querendo dizer, que mesmo um final que não é feliz, é uma resolução. Porque, de novo, né, 90% dos filmes trabalham dentro desse modelo, em que não resolver a situação é potencialmente um ponto de desagrado para o espectador. O espectador não gosta de um filme que não se resolve, né, que a história não termina de ser contada. Né? Dentro desses atos, o que faz, né, também é um ponto muito importante, o que faz passar de um ato a outro são determinados incidentes, né? São
são o que o Sid Field chama de plot point, né? Ou ponto de virada, né? Plot point seria um ponto do enredo, né? Aquele ponto em que algo muito importante acontece e faz mudar a direção dos acontecimentos, da ação, né? Então, a gente tem no final do primeiro ato, marcando o fim da apresentação e, portanto, encerrando aquela situação de equilíbrio. Geralmente, esse ponto de virada 1, no final do ato 1, ele é o que desestabiliza essa situação inicial, tá? Que aí, no exemplo que eu dei, foi a invasão alienígena. O ato 2, ele pode ser dividido ou não, né? Mas ele é crescendo, né? Um aumento paulatino dos conflitos gerados pelo primeiro incidente, né? Então, no exemplo do filme da invasão alienígena, você vai ter, né, um momento de fuga, a inoperância das forças de defesa do país, um momento que consegue uma grande derrota, depois um momento de uma vitória, né? Alguém consegue roubar uma nave extraterrestre, e aí se elabora um plano, um enfrentamento, e nesse enfrentamento, que é o ápice, né, do ato 2, o segundo ponto de virada, em que esse inimigo, esse antagonista vai ser derrotado, né? E o ato 3 é essa resolução, como essa derrota acontece, e a que nova situação ela leva os personagens, né? Então, assim, explicando a estrutura com um exemplo, vocês vão ver que muitos filmes podem ser encaixados nessa estrutura, especialmente filmes para adolescente, filmes de super-herói, esses filmes que têm que buscam, né, que têm o objetivo de maior público, geralmente eles são feitos muito dentro dessa estrutura, né? Já documentários, dramas, talvez vocês encontrem variações, né, ou filmes que não estão totalmente assim tão dentro dessa organização, né, sequencial. São filmes que podem não ter um plot point específico, tem conflito e tem resolução, mas não tem essa divisão de atos muito clara, né? Enfim, essas variações, elas acabam mostrando para a gente que há uma estrutura, digamos assim, uma estrutura mais comum, e há variações que, na verdade, reafirmam determinados valores do cinema, né? Valores que eu digo seria o que os filmes precisam ter para serem, vamos dizer assim, para serem agradáveis para o público, para serem reconhecidos como bons filmes, filmes que cumprem a sua função de, principalmente, entretenimento, mas também de emocionar, comover, etc., né? Então, essa estrutura é algo que potencialmente se repete também entre os filmes, né? Pode passar, por favor, Wagner. Bem, aí a gente, para encerrar a aula de hoje, a gente sugere uma atividade para vocês, que é uma atividade assíncrona, tá? Vocês vão fazer em casa, no fim de semana, se quiserem fazer. Não precisa entregar, tá? Se alguém quiser fazer por escrito e entregar, ótimo. Não, tá? A gente vai olhar, né? E vai eventualmente comentar aqui. Mas é uma atividade para vocês fazerem, para um pouco testar essas coisas que a gente apresentou aqui hoje, né? Primeiro, assistir um filme de longa-metragem. Pode ser outro tipo de filme, pode ser série? Pode. Mas a sugestão seria um filme de longa-metragem e vocês assistirem esse filme tentando perceber as suas descontinuidades, ou seja, tentando perceber os cortes e os planos, né? Como é que esse filme é montado. Vamos mandar, a gente vai mandar aqui o PDF. Quer ver? Deixa eu tentar fazer isso já agora. Não sei se eu consigo. Deixa eu terminar de explicar aqui a atividade, aí eu mando aqui o PDF da aula, que tem tudo aqui, tá?
Então, seria um exercício que vocês vão fazer que eu diria que não é um exercício fácil. Por quê? Porque o filme, ele o tempo todo te puxa para você prestar atenção na ação, no diálogo, no personagem, e não nos cortes, né? Então, é um exercício um pouco de assistir o filme contra o filme, né? Enfim, vocês conseguirem fazer isso por 10 minutos, 15 minutos, está ótimo. Mas o que é legal é ter essa experiência, como eu falei, de assistir o filme contra o filme. Assistir o filme tentando escapar de onde ele está te conduzindo, né? E observando outras coisas. Então, eu quero que vocês pensem sobre essa experiência. Quem quiser escrever, como eu falei, ótimo, pode escrever, mas não é obrigatório. Tá? É uma experiência para vocês terem e pensarem como uma experiência individual, né? Segundo, procure notar se esse filme, né, ele segue a estrutura dramatúrgica em 3 atos, ou variações dela, ou se ele absolutamente não segue, né? Quando a gente mandar aqui esse PDF para vocês, vocês vão ver e vocês vão ter acesso ali àquela estrutura para, enfim, para lembrar, né? Se vocês quiserem pesquisar, se vocês colocarem Sid Field no Google, vocês vão achar vários materiais em que ele fala sobre ou outros falam sobre essa estrutura. Mas, enfim, a informação que vocês têm aqui na aula de hoje já é o suficiente, porque não quero que vocês façam uma análise de toda a estrutura dramatúrgica, mas que vocês tentem simplesmente reconhecer se algo dela está presente ou não no filme que vocês escolheram ver. Isso é interessante para a gente pensar a generalidade, a generalização dessa estrutura, né? Porque o que eu estou supondo, né, como eu falei, é que a maior parte dos filmes tem essa estrutura em 3 atos ou algo parecido, ou uma variante dela, né? Será que é isso mesmo, né? Então, eu estou fazendo uma aposta que vocês vão conseguir reconhecer a estrutura em um filme, né? O filme Netflix, TV aberta, cinema, qualquer um, né? Se for um filme alternativo também, um filme cabeça, aí vocês vão ter provavelmente um exemplo de alternância, ou de variação, ou de rompimento, né, com essa estrutura, que também é um resultado legal para chegar. Só mais um slide, Wagner, que acho que é o último. Bem, aqui fica uma referência bibliográfica, se vocês quiserem estudar mais a fundo essa questão do primeiro cinema, de como a narração no cinema surge, né? Como ela vai, vamos dizer, evoluindo, né? Esse livro da Flávia Cesarino Costa, O Primeiro Cinema, Espetáculo, Narração, Domesticação, também é um livro muito interessante porque ele fala que nem tudo, ele mostra que nem tudo nesse primeiro cinema, né, o cinema do início do século XX, era narrativo, né? Muitas coisas eram do espetáculo visual, tipo TikTok mesmo, né, do truque de mágica, né, em que só você vê o movimento, né? Essa capa do livro, por exemplo, né, são umas mulheres que dançam dentro de uma garrafa, né? Então, assim, usar o cinema para criar um ilusionismo mágico, né, de algo fantástico que você não veria com os próprios olhos, né? Então, é um livro bem interessante. Eu acho que vocês encontram um PDF dele. Certamente vocês encontram na internet. E é um livro interessante para quem quer se aprofundar um pouco mais nessas questões aí da história do cinema, né, da narrativa, etc. Bem, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, compartilhar com vocês o PDF, senão ele vai por e-mail. Eu não sei como faz isso. Bem, vou encerrar aqui a gravação.